Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me dá uma forcinha, deixa aquele like, faça sua inscrição, ative o seu sininho, comente, compartilhe, maratone os vídeos, você não vai se arrepender, tem muita coisa boa por aqui. E vamos ao nosso vídeo de hoje? Nossa personagem real, Isabel Maria de Alcântara brasileira, a Duquesa de Goiás, filha do imperador Dom Pedro I do Brasil e de sua amante Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Isabel Maria nasceu no Rio de Janeiro e foi registrada como filha de pais incógnitos, que teria sido abandonada na casa do coronel João de Castro, na verdade, seu avô materno. Nessa condição, ela foi batizada em 31 de maio de 1824, na igreja de São Francisco Xavier, tendo como padrinhos os pais da Marquesa de Santos. Pouco antes de seu aniversário de 2 anos, o imperador reconheceu publicamente sua paternidade e exigiu que ela fosse anotada no assento de batismo da criança. Em decreto, datado de 24 de maio de 1826, Dom Pedro concedeu-lhe também o título de Duquesa de Goiás, com direito ao tratamento de Alteza. Os atos imperiais causaram furor na corte e foram comemorados numa festa com pompas de grande gala, celebrada no Palacete do Caminho Novo, a imponente residência que o imperador construiu para a amante nos arredores do Palácio Imperial de São Cristóvão. Em 6 de junho, perante toda a corte, Isabel Maria foi apresentada oficialmente à Imperatriz Leopoldina. A partir de então, a duquesa passou a frequentar o palácio diariamente para ser educada junto com as irmãs. Dona Leopoldina morreu em dezembro de 1826 e poucos meses depois, em agosto de 1827, Isabel Maria foi levada para viver em definitivo no Palácio de São Cristóvão. Dom Pedro I casou-se novamente em 1829 e rompeu definitivamente com a Marquesa de Santos, que foi enviada de volta a São Paulo. A nova imperatriz, Dona Amélia, já havia deixado claro que não permitiria a permanência da pequena duquesa em São Cristóvão, e antes mesmo de sua chegada ao Brasil, Isabel Maria teve que ser transferida para o Palacete Imperial da Praia Grande, residência oficial de verão, durante o primeiro reinado em Niterói. Dom Pedro I decidiu naquele mesmo ano enviar Isabel Maria para ser educada na Europa. A menina, então com 5 anos, embarcou em 25 de novembro com destino à França, levando uma carta do secretário Francisco Gomes ao Visconde de Pedra Branca, com a recomendação de que sua instrução deveria ser a melhor possível. Isabel Maria finalmente foi levada para Paris e passou a estudar em regime de internato, onde as filhas da aristocracia católica francesa eram educadas. No Brasil, Dom Pedro recebia mensalmente relatórios médicos e informações sobre o desenvolvimento da filha. As freiras responsáveis pela escola relatavam que a duquesa era extremamente dócil e, com exceção do piano, vinha saindo-se bem em todas as disciplinas. Todavia, também informavam que era dada a variações de humor quando obrigada a estudar. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou do trono do Brasil e partiu para a Europa com Dona Amélia e a rainha Dona Maria II. Após alguns meses como hóspede do rei Luís Filipe, o agora Duque de Bragança adquiriu uma casa e Isabel Maria começou a passar os finais de semana com a família. Dessa vez, Dona Amélia a aceitou e acabou adotando-a como filha. Em 25 de janeiro de 1832, Dom Pedro seguiu para Portugal para retomar o trono usurpado por seu irmão Dom Miguel, deixando Isabel Maria aos cuidados da esposa e da sogra, a Duquesa Augusta. Logo após as forças constitucionais conquistarem Lisboa, Dom Pedro enviou a Paris seu cunhado, Marquês de Lolé, para trazer Dona Amélia e Dona Maria II para o território português. A Duquesa de Goiás, nessa ocasião, voltou para o internato. Dom Pedro morreu em 24 de setembro de 1834 e a tarefa de criar Isabel Maria foi assumida por Dona Amélia e por sua mãe. A duquesa
fora separada da Marquesa de Santos com tão pouca idade que não tinha qualquer recordação de sua mãe biológica e, por isso, tinha Dona Amélia e a Duquesa Augusta como sua mãe e avó naturais. Em 1839, sob a tutoria do Marquês de Rezende, Isabel Maria seguiu para Munique e ingressou no Real Instituto de Moças para concluir seus estudos. Em 1841, Dona Amélia enviou notícias de seu progresso ao enteado, o imperador Dom Pedro II. Abre aspas. Todos estão muito contentes com Isabel Maria no Instituto e minha mãe escreveu que ela cresce e se embeleza todos os dias. Fecha aspas. Nessa época, Dona Amélia passou a procurar um marido adequado para a enteada. Embora tenha recebido uma considerável herança do pai, o dote de Isabel Maria foi provido por seus irmãos Dom Pedro II do Brasil, Dona Maria II de Portugal e pela própria madrasta, que encarregou-se pessoalmente do seu enxoval. Em 1842, a Duquesa de Bragança comunicou ao imperador do Brasil que havia acertado o casamento da Duquesa de Goiás com Ernesto José João Fischer, segundo Conde de Treuberg, o Barão de Rosen, filho de Francisco Xavier Nicolau Fischler. A cerimônia de casamento ocorreu no Palácio de Lüstenberg, em Munique, em 17 de abril de 1843. O casal teve 4 filhos, Maria Amélia, Fernando, Augusta Maria e Francisco Xavier. Após casar-se em 1848 com Maria Isabel de Alcântara Bourbon, irmã da Duquesa de Goiás, o Conde de Iguaçu tentou contatar a cunhada na Baviera. Isabel Maria, como se sabe, não tinha nenhuma recordação de sua família materna e ficou chocada quando recebeu do conde, como provas de sua ascendência, as cartas trocadas entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, nos quais os amantes mencionavam a filha. A história que havia sido ocultada da duquesa por desejo expresso do imperador acabou por abalar a relação familiar que Isabel mantinha com Dona Amélia. O conde de Treuberg morreu em 1867, aos 50 anos de idade, apenas 6 meses antes da morte de sua sogra, a Marquesa de Santos. Isabel Maria morreu em Murnau, em 3 de novembro de 1898, aos 74 anos, exatamente 31 anos após a morte de sua mãe. E está sepultada junto ao marido na igreja do Mosteiro de São João Batista. Correspondências trocadas entre a Marquesa de Santos e Dom Pedro I mostram que Dom Pedro I tinha um carinho especial por essa filha, sendo ela uma de suas prediletas. Finda-se assim a história de uma menina, de um romance tórrido, porém totalmente inocente pelas suas origens. Espero que você tenha gostado da nossa história de hoje e espero que você esteja comigo no próximo vídeo. Conto com a sua colaboração, a sua participação e a sua companhia. Até lá!